Então, dia 17 de março, começa a declaração. Quem recebe restituição? As restituições do imposto de renda, como é que funciona o imposto de renda? Basicamente, para você entender. Durante todo o ano, você teve um valor que foi descontado do salário, correto? Certo ou errado? Então, a pessoa A, ela teve R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, 12 mil reais descontado de imposto de renda. Só que essa pessoa A, ela tem um filho e ela paga escola para esse filho. Então ela não pode chegar na RH lá da empresa dela muitas vezes e falar o seguinte, falar, olha, fulano, eu tenho aqui um filho e, cara, esse meu filho ele tá me custando, tô comprando isso aqui para ele e eu gostaria, tô pagando a escola dele aqui, eu gostaria que você abatesse isso aqui no meu imposto de renda. Ô fulano, toma aqui o meu contra-cheque porque eu tive que ir no oftalmologista, ver se eu estava enxergando bem e, cara, eu preciso que você desconte isso no meu imposto de renda mensal. Isso não acontece. Então, o imposto de renda, basicamente, ele é formado pelo que nós chamamos de receitas tributáveis e as despesas dedutíveis, tá? Então, é isso que você precisa saber. Receita tributável, despesa dedutível. O que a receita tributável faz? A receita tributável, ela é o valor que você está recebendo, que está sujeito ao pagamento do imposto. Ficou claro? Então, o nome disso é receita tributável, anote. E o que é a despesa dedutível? A despesa dedutível são aqueles gastos que você efetua que eles vão diminuir a base de cálculo do seu imposto. Conseguiram entender? Previdência, previdência complementar, pensão alimentícia, gastos com educação, despesas médicas, entre outros. Então, eles vão reduzir o valor do imposto que você paga. Então, por que essa declaração do final do ano ela é chamada de declaração de ajuste anual? Porque, basicamente, essa declaração do final do ano, que é a DAA, a Declaração de Ajuste Anual, ela vai ajustar. Ela vai falar o seguinte, olha, você pagou 12 mil reais de imposto durante o ano. Só que você tem um filho e você pagou a educação. Então, essa educação do seu filho, nós vamos abater 3.561,50 é o teto. Então, na realidade, você deveria ter pago um pouco menos. E aí, o que vai acontecer na sua declaração? Respondam para mim, música para os meus ouvidos. Restituição. Isso mesmo. Por quê? Porque durante o ano de 2024, você pagou mais imposto de renda do que deveria. Beleza? Muito bem. Irani, Francine, Sandra, Mariana, a galera toda acertou. Agora, pode acontecer o caminho contrário? Pode. Quer ver um exemplo? A faixa de isenção, ela sempre foi fixada ali, a pessoa na prática, se ela recebe 2 salários mínimos, ela não tem desconto no contra-cheque, concorda? Beleza, esse ano ainda está esperando a publicação e tal, mas no ano de 2024 foi assim, beleza. Então, imagine que você é professor no município e você ganha 2 mil reais. Você é professor no estado e ganha 2 mil reais. O município, ele recolhe imposto de renda para você, sim ou não? Não recolhe, concorda? O estado, ele recolhe imposto de renda para você? Ele não recolhe, concorda? Por quê? Porque aqui é 2K, aqui é 2K. Os dois estão abaixo de 2 salários mínimos. Beleza? Quanto que são 2 salários mínimos nesse ano de 2025 mesmo? 2.840? Alguém só confirma para mim? Só que quando chegar no período do imposto de renda, o imposto de renda, ele não vai olhar para você e falar o seguinte, ô fulano, você ganhou 2 mais 2, a 3.036, desculpa, 3.036. Você ganhou 2 mais 2, é separado? Não, porque senão seria muito fácil para todo mundo, só vou dividir a minha renda em várias e eu não pago o imposto. Então, no exercício agora, o Estado ele vai falar o seguinte, fala, olha, a sua renda ela é 2 mais 2, 4. 4 está isento de imposto de renda? Não. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa que não pagou
imposto de renda durante o ano inteiro, na declaração de ajuste anual vai ter que fazer o quê? Pagar. Então isso acontece quando a pessoa tem duas fontes de renda, quando tem uma fonte de renda que recolhe, tem outras vezes que não recolhe, como um aluguel, entre outras situações. Então, por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, eu já pago imposto de renda o ano inteiro, por que eu ainda tenho que recolher? É por conta disso, porque a tabela progressiva, às vezes quando você soma as suas rendas, você deveria estar numa faixa maior e você não está, beleza? Mas o que você precisa saber, tá? Que grande parte das declarações de imposto de renda, elas são declarações para restituição de imposto. Isso é cerca de 60% das declarações. E o que você precisa saber? Que essa restituição, existem prioridades, que são as prioridades absolutas, que não importa quando a pessoa entrega. Aliás, importa até o maio ali, né? Tem que entregar meio que para a primeira banda, senão você não recebe no primeiro lote, porque o primeiro lote ainda é no período de entrega da declaração, e o primeiro lote ele fecha ali mais ou menos no dia 10 de maio. Então, o primeiro lote, basicamente, ele é destinado para as prioridades. Quem que é a prioridade absoluta? A prioridade absoluta são os nossos senhorzinhos, as nossas senhorinhas de mais de 80 anos, tá? Então essa é a prioridade absoluta. Depois, tá? Aqui não importa quando entrega. Quem tem mais de 60 ou as pessoas com deficiência, tá? Depois, professores que aí tem o magistério como sua principal profissão, beleza? Depois, aqui é uma novidade, esse item 4. Por quê? Porque faz uns 2 anos, a Receita Federal ela inventou uma prioridade para quem recebe a restituição pelo Pix e também para quem utiliza a declaração pré-preenchida. Por que isso? Porque quando você tem a opção de colocar agência, código, conta, dígito verificador, não sei o quê, a chance de você fazer uma caca ali na hora de digitar é muito grande. E aí a pessoa muitas vezes dava muitos erros na hora da Receita pagar. Agora, quando o seu imposto de renda ele fica na chave Pix, e é isso que eu recomendo que você faça com todos os seus clientes, tá? Colocar na chave Pix, ali não dá, porque a chave Pix é o seu CPF. E o seu CPF ele já vai ser vinculado na declaração de imposto de renda. Você não consegue fazer a sua declaração de imposto de renda com o seu CPF errado. E aí a Receita não vai errar o pagamento. Então ela falou, olha, quem fizer colocar o Pix CPF para receber a restituição vai ter prioridade. E também quem utilizar a declaração pré-preenchida. Então era um ou outro. Você poderia fazer um ou outro. Só que nesse ano de 2025, a Receita Federal chegou e falou o seguinte, não é um ou outro. Agora, para você ser a prioridade nesse caso, você vai ter que fazer os dois. Você vai ter que utilizar o Pix como forma de restituição e, além disso, tá, você vai ter que utilizar a declaração pré-preenchida. Esse ficou o item 4, que foi uma prioridade na prioridade. Beleza? E o item 5 depois ficou quem utilizou ou o Pix ou a declaração pré-preenchida. E depois os demais contribuintes aqui pela ordem da entrega. Então a ordem da entrega conta muito. Tá? A ordem da entrega conta muito, beleza? Isso é importante. Ah, Gabriel, mas eu tive que retificar. O que é retificar? Corrigir. Eu tive que retificar. Eu tive que fazer uma retificação. Se você teve que fazer uma retificação, você vai para o final da fila de novo. Tudo certo? Beleza, bom demais.